Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias da semana, sempre agradecendo a sua audiência e lembrando, como sempre, você participa conosco através do nosso Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo dentro do YouTube. Você que gosta de informações diárias e também impressas, com fotos, você encontra no A Hora da Notícia Rádio e TV, Facebook, como está aparecendo aí para você. Além de agradecermos aí o seu apoio, vamos agora começar então as nossas principais manchetes do Tele Brasil Notícias desta semana. Financiamento da casa própria pelo Programa Habitacional do Governo Federal terá prazo limite maior. Ministério da Justiça e Segurança Pública decretou medida administrativa para reforçar a proibição de vendas de cigarros eletrônicos em todo o país. Região Centro-Oeste é a recorde em dengue no Brasil. Ministério do Trabalho e Previdência Social prorroga até o dia 12 de setembro o prazo para entrega da autodeclaração dos caminhoneiros autônomos. Apresentadas durante a Expo Inter, novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Tudo isso e muito mais, já já no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Começamos então falando do financiamento da casa própria, que a partir de agora, quem for financiar então a casa própria pelo Programa Habitacional do Governo Federal terá um novo prazo limite. O financiamento então acabou sendo ampliado de 30 para 35 anos. Vamos observar. Com a mudança, o prazo para pagamento passa a ser de 35 anos em vez de 30, e o valor da prestação da parcela do Programa de Habitação do Governo Federal poderá cair, em média, 7,5%. Um exemplo, uma família que financiou um imóvel de até R$ 97 mil por 30 anos e com taxa de juros de 6%, paga atualmente uma prestação de R$ 810. Se usar a nova regra de redução de taxa de juros e 35 anos de prazo para pagar, a parcela cairá para R$ 710, uma economia de R$ 100. De acordo com a Caixa, a medida vale também para quem quiser comprar um imóvel de valor maior. Vai depender de cada categoria. Tem direito também quem já tem financiamento e quer reduzir o valor da parcela. Para isso, basta procurar uma agência da Caixa ou um correspondente bancário. Vamos falar agora da taxa de desemprego. A taxa de desocupação no país ficou em 9,1 no trimestre encerrado. Inclusive, o mês de julho foi que teve essa queda de 1,4 pontos percentual em relação ao trimestre anterior. Vamos acompanhar mais detalhes desta notícia. Ângela estava há um mês sem trabalhar.
No mês de junho, ela foi contratada junto de outras 3 funcionárias para ser vendedora dessa loja de calçados em Brasília. Ela conta que a nova renda está sendo importante para a rotina da família. Sou casada, tenho 2 filhos, então para mim é viável sempre estar trabalhando. Assim como Ângela, nos últimos 3 meses, aumentou o número de pessoas no mercado de trabalho. É o que reflete a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, do IBGE. A taxa de pessoas sem emprego ficou em 9,1% no trimestre de maio a julho deste ano, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de fevereiro a abril. A população desocupada no país está em 9.900.000. É o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Já a quantidade de pessoas ocupadas chegou a 98.700.000, número recorde desde o início da série histórica em 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de empregados com carteira assinada superou 35 milhões, subiu quase 2% na comparação com o trimestre anterior e 10% na comparação anual. O comércio varejista e o conserto de carros e motos estão na lista dos que mais empregaram. Agora, em julho especificamente, o destaque vai para as atividades de comércio e administração pública, saúde e educação. A economia vai aquecendo, as pessoas vão conseguindo gerar novos empregos e conseguir se ocuparem novamente. Podem consumir um pouco mais e podem continuar contribuindo para esse crescimento da economia. Saúde. Vamos falar agora de saúde, porque o mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo. E especialistas estão fazendo alerta da prevenção justamente do suicídio. Isolamento, tristeza, sintomas que podem passar despercebidos, mas que às vezes escondem o adoecimento mental. Foi o que aconteceu com Manuela. Eu sempre estava muito nervosa, não conseguia me concentrar em absolutamente nada que eu estava fazendo, seja na faculdade, no estágio, em alguma coisa dentro de casa. A minha cabeça sempre estava pensando em N outras coisas, menos naquilo que eu realmente estava fazendo naquele momento. O diagnóstico veio: transtorno de ansiedade generalizada. Com ele, o tratamento, que inclui terapia e medicação. No início é sempre muito difícil, né? A gente para e pensa, caramba, eu tô com um problema, eu tô com uma doença, eu estou doente. E aí o tratamento psicológico, ele me ajudou muito nesse processo de aceitação. Eu nunca neguei, na verdade, isso, mas essa questão de aceitar e de saber como lidar é muito importante. Doenças mentais não diagnosticadas ou não tratadas podem levar a um ato extremo. Parte das pessoas que tentam ou que cometem suicídio, cerca de 95%, tem algum transtorno mental associado. Então, não é um ato deliberado, livre de qualquer tipo de influência. Não, em geral, essas pessoas estão passando por algum adoecimento. Os transtornos mais comuns são realmente o uso de humor, né, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, esquizofrenia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Este número pode ser muito maior, isso por causa da subnotificação. No Brasil, 38 pessoas cometem suicídio todos os dias. Neste mês, considerado Setembro Amarelo, é referente ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no dia 10. Ações públicas e campanhas buscam conscientizar a população sobre o tema. A principal coisa a ser feita é buscar ajuda. Então, a ajuda especializada, principalmente de um profissional que lide com saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, é a ajuda mais adequada para aquela pessoa. E aí isso pode se dar tanto no nível público, né, o SUS fornece esse tipo de tratamento, quanto no nível privado. O importante é que, ao perceber que você está em sofrimento, isso está atrapalhando a sua vida, isso está alterando de forma significativa o seu funcionamento, a ajuda especializada ela é um pilar importantíssimo dessa recuperação. Então, é muito importante que se busque esse tipo de ajuda. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação
na medida certa que você gosta. Vamos falar agora da Defesa Civil, que reforçou a importância justamente da formação de núcleos comunitários para auxiliar nas ações de prevenção e também redução de riscos e desastres naturais. Coisa importante que no Brasil passamos por algumas dificuldades nesse sentido, mas o apoio popular tem ajudado bastante e também o Corpo de Bombeiro e das autoridades. Vamos observar. Orientar a população sobre como evitar os perigos dos desabamentos, inundações e deslizamentos. A ação tomada pelos agentes da Defesa Civil de Aracaju quer reduzir os danos às comunidades que vivem perto das áreas de risco na capital sergipana. Dentro dessa formação, a gente passou conhecimentos de defesa civil, passamos também o que significa as áreas de risco, o que eles estão nos seus bairros, quais as ações preventivas que a comunidade deve fazer para que essas áreas de risco não sejam ampliadas, principalmente no tocante a ocupações desordenadas. As orientações são repassadas por meio dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. A equipe ensina ao morador como mapear locais perigosos e a não jogar lixo na rua para proteger o meio ambiente. São pessoas que moram nas comunidades e que têm o conhecimento e a vivência nas áreas de risco, né? E aí eles têm como contribuir para a sua comunidade que estão inseridas, né? E da colaboração. Todas as ações promovem a interação entre o poder público e os núcleos comunitários. Um exemplo é o envio de mensagens de texto pela Defesa Civil com alertas sobre os perigos do clima. O aviso faz com que os moradores das áreas de risco fiquem mais atentos e o serviço funciona em todo o país. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua região para o número 40199. Todos nós temos que aprender e saber ver direito o nosso bairro, onde a gente mora, perceber os riscos, e nos organizar de forma orientada pela Defesa Civil, nesse caso, Defesa Civil local, a importância delas para estar mudando a realidade. O cigarro eletrônico. Tudo isso porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública decretou uma medida administrativa. A determinação é para que aproximadamente 33 empresas suspendam em até 48 horas desta notificação. E se as empresas descumprirem esta lei, pagarão uma multa de R$5 mil por dia. Vamos observar com mais detalhes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública decretou uma medida administrativa para reforçar a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país. A determinação é para que 33 empresas suspendam a venda ilegal desse tipo de cigarro em até 48 horas da notificação. Em caso de descumprimento, terão que pagar multa de R$5 mil por dia. Em 2009, a Anvisa já havia proibido a comercialização, importação e a propaganda de cigarros eletrônicos. Em julho deste ano, a agência reafirmou a decisão. O cidadão que às vezes não tem ciência da nocividade e da ilegalidade do comércio desse produto, acaba consumindo e principalmente disseminando entre jovens. Nós esperamos que com essa medida nós possamos contribuir para a repressão desse comércio clandestino, para impedir que ele seja cada vez mais disseminado no país, principalmente porque ele chega até nós através de contrabando. Saúde. Vamos falar de saúde e da questão da dengue, porque a região centro-oeste é a recordista em dengue no país. Se você não sabia, 90% dos casos ocorrem justamente onde? Nas residências. Por isso que é importante reforçar os cuidados ao cuidar desta questão no combate à doença da dengue. Vamos observar. Vasos de planta com água parada, caixas d'água destampadas. Tudo pode ser um possível criadouro do mosquito da dengue. Em 2022, o Brasil registrou mais de 1.300.000 casos de dengue. A região centro-oeste é a campeã no número de notificações. Aqui em Brasília, já foram mais de 69 mil casos.
Se no país a média é de pouco mais de 623 casos a cada 100 mil habitantes, no Centro-Oeste esse número é quase o triplo. São 1.850 casos a cada 100 mil habitantes. O importante é que os estados e municípios realizem atividades preparatórias para os períodos sazonais, quando chove mais, e por isso existe uma condição para a proliferação do mosquito causador da doença muito mais intensa. Por isso, é importante que as ações do combate ao mosquito no município sejam planejadas e executadas de forma permanente, promovendo uma articulação contínua com todos os setores deste município. Por isso, a regra é ir de porta em porta. A senhora tem algum tipo de planta que fica com o lado embaixo? Só essa. O papel dos agentes de vigilância ambiental é este: orientar os moradores. A gente está realizando o trabalho do combate à dengue. Eu poderia dar uma visitinha na sua casa? Pode sim. Orientando as pessoas a tomar cuidado com água parada. Lata, garrafa, tambor, piscinas. Dona Juliana conta que eles costumam passar com frequência na região onde ela vive. Sempre. Inclusive tem menos de um mês que eles passaram aqui. E alguém aqui na casa da senhora já teve dengue? Não, aqui na minha casa não, mas aqui na minha rua já. Apesar, né, da questão, não está chovendo muito, né, nesse momento, estamos chegando próximo às chuvas, não teve, né, descanso. A dengue veio o ano todo, né, então ficar atento. 90% dos focos são dentro da residência, então, né, não a questão da chuva não influenciou nisso. Então é a atenção, né, a atitude do próprio morador de estar eliminando esse foco, né. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Muito bem, agora vamos falar com você que é caminhoneiro, porque o Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou até 12 de setembro o prazo para que você possa entregar a autodeclaração. Inclusive, é uma coisa importante para você caminhoneiro que é autônomo. O documento é necessário para receber as parcelas de julho e agosto e o preenchimento do formulário é só você acessar o portal Emprega Brasil utilizando o login do GovBR ou mesmo através do aplicativo da Carteira Digital de Trabalho. Vamos observar com mais detalhes. O Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou até 12 de setembro o prazo de entrega da autodeclaração dos caminhoneiros autônomos. O documento é necessário para receber as parcelas de julho e agosto. Para o preenchimento do formulário, é só acessar o portal Emprega Brasil utilizando o login do GovBR ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. O pagamento está previsto para 24 de setembro. Vamos falar agora de agricultura, porque justamente novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do agronegócio foram apresentadas durante a Expo Inter em Esteio, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive teve a presença da visita do presidente da República. Vamos observar. Muito além do entretenimento e vitrine para expansão de negócios, a Expo Inter é também palco para novas tecnologias, como esse equipamento trazido pela Embrapa, capaz de medir a emissão de gás carbônico e metano exalados por bovinos. São os dois principais gases causadores do efeito estufa. Acoplado ao focinho dos bovinos, o equipamento coleta os gases emitidos pelas vias aéreas do gado. Depois de 5 dias, o material é enviado para laboratório. É um componente, que ajuda a gente reduzir a emissão por unidade por exemplo, de carne produzida. Técnicas como essa podem fortalecer o agronegócio sustentável, além de ajudar o Brasil a cumprir os compromissos assinados na COP26 de reduzir pela metade a emissão de gases poluentes até 2030. O plano ABC+, do governo federal, entrou em vigor agora em setembro e incentiva os produtores a adotarem práticas e tecnologias com baixa emissão de carbono.
Para a safra 2022-2023, o programa Agricultura de Baixo Carbono vai destinar 6 bilhões de reais para produtores que usam técnicas que protegem os recursos naturais. A preservação do meio ambiente, a natureza, e na medida do possível fazer reflorestamento, para ter pastagem apícola, e sempre orientando o pessoal lá para diminuir o uso de defensivo agrotóxico, porque prejudica muito as abelhas. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da agropecuária para o país. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. Terceira turma afastou a responsabilidade de sites de anúncio por fraude na venda de veículo. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade de site de anúncio por fraude na venda de veículo. Os ministros do colegiado negaram o recurso especial de 2 consumidores que buscavam a restituição da quantia paga por um veículo anunciado de forma fraudulenta em site na internet. Foi considerado que, apesar de a empresa de anúncios fazer parte da cadeia de consumo, ela atuou somente como um site de classificados, não possuindo responsabilidade pelo negócio. Os autores alegaram que adquiriram o automóvel de supostos vendedores que simularam no site o veículo dentro de uma agência em perfeito estado de conservação. O anúncio apresentava fotos do carro e nota fiscal com logotipo, CNPJ e o carimbo da empresa. Os clientes efetuaram então o depósito do valor combinado, de cerca de R$11 mil, e foram informados que deveriam comparecer à montadora para a retirada do veículo. Foi então que perceberam que haviam sido vítimas de um golpe. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão à empresa de anúncios, por entender que a lesão foi ocasionada exclusivamente por terceiros e pela falta de cuidado dos autores. Os consumidores recorreram então ao STJ buscando a condenação da empresa, sob o argumento de que ela faz parte da relação de consumo, já que é remunerada com a publicidade exposta no site. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, considerou que, apesar da relação do usuário com o provedor de serviços de busca de mercadorias na internet se sujeitar ao Código de Defesa do Consumidor, o site não fez nenhuma intermediação do negócio, porque a contratação do produto ocorreu diretamente entre o suposto fornecedor e os consumidores. O relator afirmou ainda se tratar de caso em que se configura nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, porque os recorrentes efetuaram o depósito de parte do valor na conta de uma pessoa física desconhecida, sem verificar a veracidade da transação, o que afastou a responsabilidade da proprietária do site. Muito bem, vamos falar de eventos que aconteceram em todo o Brasil e aqui em São Paulo. Nesse mês de setembro, o Centro de Tradições Nordestinas, o CNT, realizou o Festival Gastronômico Nordestino 2022. Vamos acompanhar e ver as delícias que foram apresentadas ali. Aqui no Festival Gastronômico, então, que começou hoje, vai até o fim do mês, durante todo o final de semana, das 11 horas da manhã às 10 da noite. Quem chegar aqui no CTN vai poder aproveitar 20 pratos que estão a preço popular, ao preço de R$15. E agora a gente vai mostrar para vocês esses pratos, uma tentação, que é aqui o bolinho de baião de 2, tem também o sarapatel, que é um prato típico nordestino, tem também carne de sol com macaxeira e feijão tropeiro, tem aqui um petisquinho de carne de cabrito, tem uma moqueca de banana da terra, com também uma farofinha de banana, e de sobremesa tem as cocadas, né? Então, quem chegar aqui vai poder conferir tudo isso, tudo também acompanhado de uma programação musical gratuita, paródias de músicas famosas falando sobre comida, que é uma coisa muito boa, ainda mais a culinária nordestina, que tem tantas opções deliciosas aqui, né? Quem quiser saber a programação completa, tanto musical quanto os horários, pode entrar no ctn.org.br e aproveitar isso que acontece até o fim do mês. Nas datas comemorativas nós tivemos essa semana também o Dia do Bailarino, uma profissão que exige disciplina e uma vida inteira dedicada à dança. Você vai ver agora um pouco da rotina
de 2 bailarinas. Vamos acompanhar com mais detalhes. Do clássico ao contemporâneo, corpos que se movimentam no palco com leveza e fazem da coreografia uma forma de se expressar. Mas para alcançar a leveza é preciso muito trabalho duro e dedicação. Fora dos palcos, a vida dos bailarinos é assim: horas e horas de treino, alongamento e ensaios. Uma jornada que pode chegar a 6 horas diárias de exercício físico. Inspirada pela mãe, que era bailarina profissional, a Beatriz resolveu seguir os mesmos passos. Já são quase 20 anos desde que começou nas aulas de balé. Ela escolheu viver da dança, que entende como uma forma potente de interação com o mundo. Antigamente eu falava assim: a dança te transporta para fora da realidade. Hoje em dia eu acho que, além de transportar para fora da realidade, ela ressignifica a realidade. E os caminhos para se descobrir bailarino são múltiplos. A Inês começou pela ginástica olímpica e passou pela capoeira, até chegar ao balé clássico e à dança contemporânea. Hoje, ela é diretora da São Paulo Companhia de Dança, que foi criada em 2008 e já somou quase 20 prêmios nacionais e internacionais. A dança brasileira é reconhecida no mundo todo como bailarinos que têm uma grande potência na cena, pela expressividade, pela vivacidade, pela energia, pela presença. O Brasil, muitas vezes, tem bailarinos dançando em grandes companhias da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Além da companhia, Inês também dirige a São Paulo Escola de Dança, que foi criada neste ano e busca disseminar o conhecimento e formar bailarinos. O bailarino sempre encontra uma maneira de dançar, porque a arte nos move e a gente vai encontrando os caminhos e as possibilidades. A dança, ela traz esse poder político, cultural, a importância da educação, a importância da cultura na educação. A dança tem esse poder. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E a gente fala, antes de encerrarmos, inclusive da Rua 13 de Maio, que é uma rua bastante tradicional, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Lá você encontra aquelas cantinas italianas, a festa da Carupita e também a presença do bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, que guarda muitas tradições do povo negro e muitas histórias também italianas. Vamos observar. O nosso passeio começa na Escadaria do Bexiga, que liga o Morro dos Ingleses à Rua 13 de Maio. A rua leva o nome do dia da assinatura da Lei Áurea em 1888, criticada pelo movimento negro quanto à pretensão de extinguir a escravidão no Brasil. Todo ano, o Bloco Afro-Brasileiro de Mulheres, Ilu Badmin, promove a lavagem simbólica da escadaria como forma de protesto. Todo carnaval, os blocos de rua tomam o bairro. E as cantinas italianas ficam abertas o ano inteiro. Uma das mais tradicionais, a Cantina da Concheta, foi criada por Walter Taverna, que costumava bater tampas de panela pelo restaurante. Fundador do Bloco dos Esfarrapados, criador do Bolo do Bexiga, que comemora o aniversário de São Paulo, e articulador social, ele morreu faz 3 meses. Porque tudo que ele criou, que ele inventou, que ele inseriu dentro da cantina é dentro das invenções da cabeça dele, no universo dele, aquilo que ele ia percebendo no dia a dia, na necessidade dos clientes, da necessidade do bairro. Com opções de baladas para quem gosta de rock and roll e de brasilidades, o bairro também abriga o tradicional Samba da 13. Desde 1974, Namur recebe músicos para honrar a história musical do bairro. Milhares de pessoas compareceram ao retorno da roda depois da pandemia. Com reclamações de moradores e proibido pela prefeitura, o samba saiu da 13 e foi para as imediações. Começamos tocando para uma mesinha, para o filho, para a filha, né? O irmão, e muitos amigos falavam, já era, isso aí não dá mais certo.
você está muito saudosista, deixa quieto. Nós vamos insistir. E graças a Deus, a gente chegou a pôr 7 mil pessoas na rua. E esse foi o Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência, os apoios técnicos do João Vitor, e estará de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.